Vamos falar hoje de la fé paciente. Fé paciente. De la fé que quando uno la tiene, uno sabe esperar. Você pode ver, por exemplo, que ele padre de la fé, Abraão, é ele padre de la fé. Abraão era não solo um homem de fé, sino ele modelo, ele exemplo de fé para nós outros. E a fé de Abraão era uma fé paciente. Que és uma fé paciente? Uma fé paciente não é aquela que uno se encontra conforme, de acordo com os problemas, com a situação. Não é isto. Fé paciente não é a fé aonde uno, a um hablando que crê em Deus, uno se encontra resignado. Nada disto. Fé paciente é a fé que confia. Tiene la fé paciente aqueles que têm fé com confiança. E confiança em que? La fé, uno la tiene e nele poder de Deus. La confiança, uno la tiene e nele caráter de Deus. Há pessoas que todos ustedes, ou melhor, todos nós outros confiamos por causa dele caráter. Há pessoas que você confia com os olhos cerrados, pero você confia com os olhos cerrados por causa dele caráter desta pessoa. Agora, estamos falando não dele caráter de um homem, estamos falando dele caráter de quem? Dele caráter de Deus. Então, quando há fé, uno generalmente manifesta sua fé e nele poder de Deus. E a confiança, uno la manifesta e nele caráter de Deus. É aquela pessoa que adentro de ella está bem definido que a palavra de Deus ella não faja. Ella não faja. Então, quando há uma fé paciente, que é fé com confiança, uno confia nele caráter de Deus, então não há uma coisa chamada, ou melhor, uma plaga chamada ansiedade. Ansiedade. Porque ansiedade, em la realidade, que é dúvida. Quando há dúvida, uno não crê em Deus. E quando há ansiedade, tampouco uno crê em Deus. Quando há ansiedade, há dúvida em relação ao caráter de Deus. Então, há muitas pessoas que han tenido fé para sacrificar todo lo que você pode imaginar. Há pessoas que han tenido fé para sacrificar ele pecado. Há pessoas que han tenido fé para sacrificar a própria vontade. Há pessoas que han tenido fé para apresentar o sacrifício no altar, que é a maior expressão de fé. Pero igual, há que ter fé também para sacrificar a ansiedade. E aqueles
que sacrificam la ansiedade, creyendo não só nele poder de Deus, creyendo nele caráter de Deus. Aqueles que la fé, és la fé paciente, és la fé com confiança, eles sabem que como la palavra não faja, el altar não faja. Usted ha manifestado sua fé en el altar, não há manifestação de fé sem que haja resposta. Uno manifiesta a fé, uno recebe a resposta. E recebe a resposta em la mesma hora. Se é isso o caso, sua resposta se encontra onde? E no altar. Então, confie. Usted tuvo fé e nele poder, e agora há que ter confiança e nele caráter. E não és e nele caráter de seu amigo e nele trabalho. Não és e nele caráter de uma pessoa qualquer. És e nele caráter de aquele que não faja, de aquele que não és homem, de aquele que és el Altíssimo. Então, veja se de repente não és isto lo que ha sucedido com você. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você se encontra listo, ou você ha sacrificado todo, sua vontade, seus pecados, sua vida, você ha sacrificado todo no altar, você ha apresentado toda a vida no altar, e como hemos ensinado, se há de la parte de uno, la entrega total de vida, habrá de la parte de Deus, sua entrega total através do Espírito Santo. De repente você disse assim, o bispo, é o que ha passado comigo. Eu he sacrificado toda a minha vida, meu corpo, alma e espírito, em obediência à palavra, porque eu creio, e todavia, eu não fui bautizado no Espírito Santo. Eu hice ele primeiro ajuno, ele segundo ajuno, ele terceiro ajuno, não há bautismo e no Espírito Santo se há ansiedade. Então, sacrifique também a ansiedade, confiando em aquele que ele caráter não faja. Há pessoas que por la manhã hablaram na coisa para você, e você crejou, e à la tarde, ou à la noite, ou no outro dia, aquela mesma pessoa hablou outra coisa, pero Deus não é assim. A palavra de Ele permanece para sempre. Amém? Vamos a ver o que disse aqui a Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 25. E aqui havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel. Por quanto tempo? Por quanto tempo ele esperava a consolação de Israel? E o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia sido revelado por ele Espírito Santo que não veria a morte antes que visse al ungido del Senhor. Então Simeão esperava, pero esperava por quê? Porque o Espírito Santo havia revelado para ele que seus olhos não seriam cerrados, não iam a cerrar-se antes de ver o ungido del Senhor.
Então, Simeão lograva manter-se na fé, confiando, porque quem havia hablado com ele era o Espírito Santo. E eu lhe hago na pergunta: quem ha hablado com você? Quem hablou com você para que você entregara sua vida aí no altar? Quem hablou com você para que você abandonara a seus pecados? Quem hablou com você para que você vivera de acordo com a palavra de Deus? Se foi el hombre que hablou com você, então habrá adentro sujo ansiedade. Sin embargo, se ele próprio Deus hablou com você, como hablou com Abraão, como hablou com los héroes de la Bíblia, então adentro sujo há fé e adentro sujo há confiança. Fé e nele poder, e confiança em quê? E nele caráter. Você apresentado la fé, como hablamos, la fé paciente. La fé paciente, que é fé com confiança. E Simeão tinha esta fé. O Espírito Santo hablou com ele. O Espírito Santo disse assim: e lhe havia sido revelado por ele Espírito Santo, que não veria a morte antes que visse al ungido dele Senhor. Então ele teria paz. Todavia, não havia logrado ver. Todavia, não havia logrado ver. Pero ele tinha paz, porque tinha a seguridade que iba a ver, não iba a morir antes de ver. Eis a decisão que qualquer que se encontra aqui e nesta manhã pode tomar. Vamos a dizer que você vindo hoje por primeira vez. Eu não sei como que você entrou, pero eu sei como que você pode sair. Você pode sair de acá hoje sendo um bem-aventurado, porque Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram, pero creyeron. De repente, você não ha logrado ver nada, pero você crê. Você é um bem-aventurado. E quando uno crê, não há ansiedade, há paz, há tranquilidade, há seguridade que todo aquele que Deus ha prometido, Ele hará. Ele ha prometido derramar o Espírito Santo. Ele vai derramar o Espírito Santo. Sua vida se encontra no altar. Você ha sacrificado sua vontade. Você está entregado no altar. Ele derramará o Espírito Santo. Você será bautizado, possuído por ele Espírito Santo, porque estamos falando do caráter de Deus. Então, Simeão esperava, pero esperava não angustiado, esperava não afligido, esperava não dudando, esperava com fé, com confiança, com seguridade. Quantas pessoas que, porque não souberam esperar, com a boca, com as palavras, cancelaram lo que hicieron delante de Deus, neutralizaram, mejor dicho. Quantas pessoas que manifestaram a fé, não tiveram confiança, e começaram a falar, e vamos falar de maneira mais clara para ajudar a todos.
e começaram a falar tonterias. Deus se olvidou de mim, Deus não tem tempo para mim, Deus não quer ajudar-me, e por causa de palavras assim, neutralizaram, cancelaram, anularam todo aquele que apresentaram delante de Deus. E nele caso de Simeão, ele tempo estava passando. Eu não sei quanto tempo. Ele tempo estava passando, pero ele seguia como? Esperando, confiando. É isso que disse na Bíblia. E movido por quem? Movido por ele Espírito. Se acorda dele Espírito que dijo para ele que ele não ia a morir se antes ver alunhido? Se acorda? Ele mesmo Espírito que falou com ele, foi ele mesmo Espírito que o levou ao templo. Vamos agora imaginar, vamos usar a cabeça. Eu imagino ele Espírito Santo assim: Simeão, já que você crejou em minha palavra, porque eu disse para você que você não ia a morir se antes ver alunhido. Já que você, Simeão, crejou em minha palavra, venha comigo agora. Porque quando eu falei, você crejou, não houve ansiedade, você confiou. A chegada ele momento, a chegado ele dia, venha comigo agora para ver aquejo que eu prometi para você. É isso que disse aqui: movido por ele Espírito, vino ao templo. E quando os padres del niño Jesus lo trajeron ao templo, para ser por ele conforme ao rito de la lei, ele lhe tomou em seus braços, ele lhe tomou em seus braços, e bendijo a Deus, dizendo: agora, Senhor, despides a tu servo em paz, conforme a tu palavra, porque han visto mis olhos tu salvação. La palavra falhou? Ele caráter falhou? Ele caráter de Deus? La promessa falhou? Não, não. Ele mesmo Espírito que dijo para ele, que revelou para ele, que ele não ia morir se antes ver alunhido dele Senhor, ele mesmo Espírito, quando chegou ele momento certo, ele dia certo, la hora certa, ele mesmo Espírito lo levou ao templo, e não só para ver, porque disse a Bíblia, ele lhe tomou em seus braços. É isto que Deus hace. Deus nunca hace aquele que o espera. Deus sempre hace muito mais. Você crê nisto? Deus nunca hace lo que o espera. Deus sempre hace muito mais. A promessa era para que ele pudera ver, pero ele não só o viu, ele tuvo ele privilégio de tê-lo em seus braços. E foi quando ele disse assim: porque han visto mis olhos tu salvação. Que é isso que eu estava já pensando. Se os olhos de Simeão, porque não tuvo ansiedade, confiou, crejou, supo esperar, se os olhos de ele puderam ver a salvação, que és lo mais grande? Ou será que há alguma coisa mais grande que a salvação? Será que uma bendição familiar
sentimental, uma bendição em la salud, em la vida econômica. Será que há alguma bendição mais grande que a salvação? Não há. Se os olhos puderam ver a salvação, que és lo mais grande, sus olhos, se não há ansiedade, además de ver a salvação para sua alma, sus olhos verão também as coisas mais pequenas. Verão família transformada, pero transformada não só no aspecto, meu marido me traicionava e hoje não me traiciona. Meu filho era viciado e hoje já não és viciado. Não é família transformada assim. É família transformada e no aspecto que antes, adentro de eles, havia a presença dele mal. E hoje, há a presença do Espírito Santo. Ele vai transformar sua família. Ele vai transformar sua vida em todos os sentidos. Seus olhos verão. Porque os olhos de Simeão lograram ver lo mais grande que é a salvação. Muito mais as coisas mais pequenas. Então, há a necessidade de ver que classe de fé você ha tenido. Será que você ha tenido esta fé? Fé paciente. Fé paciente. Se você pergunta para mim, é fácil? Não. Eu estou falando em sério. Se você pergunta para mim, é fácil? Não, não é fácil. Se você pergunta para mim, é sencillo? Não, não é sencillo. Pero é possível. É possível. Como é possível uno ter a fé paciente? A fé que uno sabe esperar. A fé que confia quando uno está lleno da palavra. Porque sempre que uno lê, medita a palavra de Deus, uno logra fortalecer-se. É possível. É fácil? Não, não é. Pero é possível. Porque através da palavra, uno logra crer não só e nele poder, sino também e nele caráter. Então, já não há ansiedade, porque ansiedade que és? Dúvida. E a ansiedade, como a dúvida, neutraliza, cancela, anula o poder de Deus. Então, há uma necessidade de uno liberar-se da ansiedade. Hablando de ansiedade, há 2 versículos em la Bíblia, 2. Em primeiro, Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: mas eu ao Senhor mirarei, esperarei ao Deus de minha salvação. El Deus mío me oirá. Mas eu ao Senhor mirarei, esperarei ao Deus de minha salvação. El Deus mío me oirá. Então, la mirada, há que mantê-la em quem? Como que uno logra manter a mirada em Deus? Através de quê? De la palavra. É isso, através de la palavra que uno logra manter a mirada. Então, aqueles que mantêm a mirada em Deus, esperam, crendo que Deus hoje. E o outro versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda a vuestra ansiedade sobre Ele, sobre Jesus, sobre o altar, porque Ele tem cuidado de vós outros. Haga isto, libere-se de toda a ansiedade. Empiece a viver a partir de hoje a fé que uno confia, uno manifesta a fé e nele poder e uno confia e nele caráter do Altíssimo.